Vou começar por ler aqui rapidamente a crônica dos godos, fala a descrição da batalha, né? Que diz o seguinte: a 25 de julho, né, o rei Dom Afonso travou uma grande batalha com o rei dos sarracenos, de nome Esmar, num lugar que se chama Ourique. Efetivamente, aquele rei dos sarracenos, conhecendo a coragem e a audácia do rei Dom Afonso e vendo que ele frequentemente entrava na terra dos sarracenos, fazendo grandes depredações e vexava grandemente os seus domínios, quis, se fazê-lo pudesse, travar uma batalha com ele e encontrá-lo incauto e despercebido em qualquer parte. Portanto, ele queria fazer uma surpresa, né? Por isso, uma vez, quando o rei Dom Afonso, com o seu exército, entrava por terra de sarracenos e estava no coração das suas terras, o rei Esmar, tendo congregado grande número de mouros de além-mar que trouxera consigo, e daqueles que moravam a queimar, no termo de Sevilha, de Badajoz, de Elvas, de Évora, de Beja, e todos os castelos até Santarém, veio ao encontro dele para o atacar, confiando no seu valor e no grande número do seu exército. Como o rei Dom Afonso estivesse com alguns dos seus acampado num promontório, foi cercado e bloqueado por todos os lados pelos sarracenos. Bom, nós já temos assim uma ideia, então, de qual era a situação. E é nessa situação em que ele, portanto, sabe que vai ter que dar um combate àqueles sarracenos que o cercam nesse promontório onde ele está. É aí que vai acontecer o chamado milagre de Ourique. Armado com espada e rodela, saí fora. Isto é o próprio Dom Afonso Henriques que escreve no seu documento. Armado com espada e rodela, saí fora dos reais e subitamente vi à parte direita contra o nascente um raio resplandecente e indo-se pouco a pouco clarificando. Cada hora se fazia maior e, pondo de propósito os olhos para aquela parte, vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol e Jesus Cristo crucificado nela. Vendo, pois, esta visão, pondo à parte o escudo e a espada, lancei-me de bruços e, desfeito em lágrimas, comecei a rogar pela consolação dos meus vassalos e disse sem nenhum temor. Agora, aqui é uma coisa muito interessante. Vejam a postura de um que seria um monarca, mas que era um chefe militar. Ele larga a espada, larga o escudo e se põe de bruços, ou seja, se põe de joelhos e começa a chorar perante nosso Jesus Cristo pelos seus vassalos. Ou seja, ele sabe que tem uma responsabilidade por aqueles que estão com ele. E não é um aproveitador como são os governantes modernos. Aproveitador do poder. Não. Ele sabe que ele tem uma missão e que ele é responsável por aquela gente. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Senhor, a que fim me apareceis? Quereis porventura acrescentar a fé a quem tem tanta fé? Melhor é por certo que vos vejam os inimigos e creiam em vós, que eu, que desde a fonte do batismo vos conheci por Deus verdadeiro, Filho da Virgem do Pai Eterno, e assim vos conheço agora. Então vejam aquela atitude medieval de quem tem fé. Senhor, eu já tenho fé. Aparecei a eles, muçulmanos, para que eles se convertam. Mas Nosso Senhor tinha as suas razões para aparecer a Dom Afonso Henriques. O Senhor, com um tom de voz suave que minhas orelhas indignas ouviram, me disse: não te apareci deste modo para fortalecer teu coração neste conflito e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. E realmente, Dom Afonso Henriques foi um batalhador incansável que obteve vitórias inacreditáveis contra os muçulmanos. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja e te pedirá que entres na batalha com o título de rei. Não ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem lhe concede facilmente. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e de impérios. E quero Essa é uma em expressão ti... muito bonita, que mostra muito como Nosso Senhor é o Senhor da história. Da história. Portanto, se alguém acha alguma coisa que tem algum poder, se Nosso Senhor quiser, esse poder não dura 2 minutos.
Isso é muito interessante. Nós vemos bastante disso no Antigo Testamento, mas esse princípio, como o senhor acabou de ler, também continua no Novo. Deus permite, às vezes, que um grande império, uma grande potência pagã ou neopagã cresça, castigue os fiéis, castigue, seja os judeus do Antigo Testamento, seja os católicos agora, mas como um castigo enviado por Deus para a conversão daquelas pessoas que deveriam ser boas, mas que não eram tão boas quanto o momento histórico exigia delas. Bom, então ele diz isso. Foi muito interessante o Lourenço assinalar isso, porque isso tem tudo a ver com o que agora Nosso Senhor vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: eu sou o fundador e destruidor de reinos e impérios, e quero em ti e teus descendentes fundar para mim um império, para mim. Ou seja, ele vai dar uma nota que é um império católico, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Ou seja, ele vai anunciar, Nosso Senhor vai anunciar o seguinte: esse império não é um império apenas, não é um império de poder, que vai ser muito poderoso, não. É que vai publicar o meu nome nas nações mais estranhas. Em Lisboa, existe, perto de Torre de Belém, existe um monumento chamado o Padrão dos Descobrimentos, e embaixo existe um grande mapa mundi, todo feito em pedra, em caixas de pedra, e é muito impressionante ver as datas ali onde os portugueses chegaram no mundo inteiro. Bom, e comporás o escudo das tuas armas com o preço que eu remi o género humano, ou seja, o preço, no fundo, eram as 5 chagas, não é? Mas eram também as 30 moedas pelas quais Nosso Senhor foi traído. Porque fui comprado dos judeus, e ser-me-á esse reino santificado, puro na fé e amado por minha piedade. Ou seja, que ele vai dar as características desse reino. E aqui é que eu peço que as pessoas prestem atenção, que depois esse reino tem a ver com o Brasil. E, portanto, essa bênção tem a ver com o Brasil e essa promessa tem a ver com o Brasil. Eu, tanto que ouvi essas coisas, prostrado em terra, o adorei, dizendo: por que mérito, Senhor, me mostrais tão grande misericórdia? Ponde, pois, vossos benignos olhos nos sucessores que me prometeis. Então, ele diz o seguinte: ele, ao contrário do homem moderno, que só pensa em si e que só pensa em ser uma grande figura, em ser um grande homem, em ser um homem que todo mundo vai dizer que ele é extraordinário. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: o que é que eu fiz de bom para merecer isso? E eu vos peço que ponhais os olhos nos meus sucessores. Ou seja, ele vai se preocupar imediatamente, não com ele, mas com os sucessores dele. E guardai salva a gente portuguesa. E se acontecer que tenhais contra ela algum castigo aparelhado, executai-o antes em mim e meus descendentes, e livrai este povo que amo como a um único filho. Isto é muito puxado, porque ele vai pedir que ele e os descendentes dele assumam os castigos que o povo possa merecer. Consentindo nisto, o Senhor disse: não se apartará deles nem de ti nunca a minha misericórdia, porque por sua via tenho aparelhadas grandes searas, e a eles escolhidos por meus segadores em terras muito remotas. Distas estas palavras, desapareceu, e eu, cheio de confiança e suavidade, me tornei para o real. O real é o acampamento. E aqui, então, Dom Afonso Henriques vai depois travar a batalha com os muçulmanos e vai vencer os muçulmanos. Então, esse aqui é, digamos assim, é para se perceber como a origem de Portugal é uma origem profética, é uma origem no momento em que a península estava sendo reconquistada. Nosso Senhor vem anunciar que vai haver um povo sobre o qual ele deitará a sua bênção, a sua misericórdia, e que vai atingir terras muito distantes e povos muito estranhos.
Ora, aquilo era impensável naquela época. É exatamente o que vai acontecer. A lenda marcou de forma profunda o imaginário português, que o referencia como um milagre e está retratada no brasão de armas da nação de Portugal. 5 escudetes, cada qual com 5 bezantes, que bezantes é aquelas moedas de prata, representando as 5 chagas de Jesus e os 5 reis mouros vencidos na batalha. Bom, segundo a tradição, o soberano português teve a visão de Jesus Cristo rodeada de anjos e havia um anjo custódio de Portugal. Eu quero só parar aqui pelo seguinte: vejam que séculos e séculos depois, Nossa Senhora vai aparecer em Fátima e antes vai aparecer o anjo de Portugal. Os pastorinhos vão, antes de receber a mensagem de Nossa Senhora, elas vão ver o anjo de Portugal e vão perguntar: quem és tu? E ele vai dizer: eu sou o anjo de Portugal. Vejam como isso tem relação. E vejam como também a mensagem de Fátima, se não se pode dizer a mesma coisa do descobrimento do Brasil, também pode dizer pelo seguinte: a mensagem de Fátima vai ser universal. Nossa Senhora vai falar em Portugal e ela vai se tornar universal, e é para quê? Para reafervorar a fé daqueles que estão perdendo a fé. Então, também nisso, na aparição de Fátima, também... Vou ler aqui rapidamente a descrição que faz deste milagre, que nós já vimos aí descrito pelo próprio Dom Afonso Henrique. Como é que o Camões, o grande Camões, no canto 3º dos Lusíadas, descreve este milagre. Alguém pode dizer assim: bom, mas o senhor já leu o milagre, agora vai ler outra vez? Bom, é que agora na sublimidade da pena do Luís de Camões. Então, é uma tal... Bom, isso aqui é no canto 3º, ele diz o seguinte, já na estrofe 42. Mas já o príncipe Afonso aparelhava o lusitano exército ditoso contra o moro que as terras habitava, da além do claro Tejo deleitoso, já no campo de Ourique se assentava, o arraial soberbo e belicoso, de fronte do inimigo sarraceno, posto que em força e gente tão pequeno. Em nenhuma outra coisa confiado, senão no sumo Deus que o céu regia, que tão pouco era o povo batizado, que para um só, sem moros haveria, julga qualquer juízo sossegado, por mais temeridade que ousadia, cometer um tamanho ajuntamento que para um cavaleiro houvesse cento. Ou seja, ele está descrevendo poeticamente que Dom Afonso Henrique estava abismado diante daquela mar de muçulmanos, era 1 para 100. 5 reis mouros são os inimigos, dos quais o principal Ismar se chama. Todos experimentados nos perigos da guerra onde se alcança a ilustre fama. Seguem guerreiras damas seus amigos, imitando a fermosa e forte dama, de quem tanto os troianos se ajudaram e as que o Termodonte já gostaram. Aqui é uma descrição que está na crônica dos godos de que havia entre os exércitos deles amazonas, que também combatiam. A matutina luz serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se Afonso, o animava. Ele, adorava os ânimos da gente portuguesa inflamados levantavam, por seu reino natural este excelente príncipe que do peito tanto amavam, real, real, por Afonso, alto rei de Portugal. Qual com os gritos e vozes incitado, pela mão que fiado na força está do corno temeroso. Ora pega na orelha, ora no lado, latindo mais ligeiro que forçoso, até que enfim, rompendo-lhe a garganta dobramente, o bárbaro cometa percebido, o animoso exército rompente. Lanças e arcos tomam, tubas soam, instrumentos de guerra tudo atroam. Bem como quando a flama que ateada foi nos áridos campos assoprando, o sibilante bóreas animada, com o vento seco mato vai queimando. A pastoral companhia, que deitada com o doce sono estava despertando, ao estridor do fogo que se ateia, recolhe o fato e foge para a aldeia.
Destarta o Moro, atônito e torvado. Toma 600 armas muito depressa, pelos peitos as lanças lhe atravessa. Uns caem meio mortos e outros vão. A ajuda convocando do Alcorão. Cabeças pelo campo, eu vou saltar aqui um pouco. Cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas sem dono e sem sentido. E de outros as entranhas palpitando, pálida a cor, o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando, correm rios de sangue desparzido, com que também do campo a cor se perde, tornado camisi de branco e verde. Já fica o vencedor, o lusitano, recolhendo os troféus e presa rica, desbaratado o irroto morispano. 3 dias o gão rei no campo fica. Isso é a tradição de ficar 3 dias no campo de batalha para assinalar a vitória. Em sinal destes 5 reis vencidos. E nestes 5 escudos pinta os 30 dinheiros, em cada um dos 5 pinta, porque assim fica o número cumprido, contando 2 vezes. E aqui, então... É genial, Camões é impressionante. Nenhum entusiasmo, que é o atual presidente de Portugal, quando tomou posse, na primeira vez que foi presidente, ele diz o seguinte, aqui se criar, ele faz no discurso dele, ele diz o seguinte, aqui se criaram em Portugal e sempre viverão comigo aqueles sentimentos que não sabemos definir, mas que nos ligam a todos os portugueses. Então ele vai mostrar que o que é o sentimento português. Isso é um presidente da República. E ele vai dizer amor à terra, a saudade, a doçura no falar, comunhão no vibrar, generosidade na inclusão, crença em milagres de Ourique. Heroísmo, isso é o que caracteriza para ele, presidente da República, esse Portugal. Isso em 2000 e tanto que ele faz esse discurso. Esse milagre de Ourique é um milagre que perpassa a história de Portugal. É uma memória viva da história de Portugal e que vai estar presente, como ele diz aí, nos momentos decisivos da história de Portugal.